Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde aí para você. E olha, o sentimento ainda continua, aquela revolta, aquele sentimento de vazio, decepção com o Vasco se mantendo na segunda divisão. E parece que essa turma não aprende, não é? O trabalho do Pássaro vem sendo contestado no Vasco e sua permanência pode rachar a base política de Salgado. Segundo a matéria que saiu agora de manhã, lá no UOL, contratos por produtividade, jogadores rodados e a maior folha salarial da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco entrou como um dos favoritos, mas o projeto de voltar à Série A fracassou. E o departamento de futebol se tornou motivo de impasse na gestão do presidente subjúdice Jorge Salgado. Do organograma da pasta apresentado durante a eleição presidencial, pouco ou quase nada foi visto na prática. O diretor executivo Alexandre Pássaro se tornou o homem de confiança do mandatário e tem sido o principal alvo de questionamentos com a continuidade em xeque para a próxima temporada. Eu quero saber se você está de acordo com a manutenção do Alexandre Pássaro à frente do futebol do Vasco. Se você puder, comenta já para depois a gente trocar uma ideia. Sem um vice de futebol desde que assumiu a presidência, Salgado apostou todas as fichas no profissional ex-São Paulo, visto pelo dirigente como um profissional capacitado na gestão de contratos, negociações e montagem de elenco. O último ponto, porém, é o principal tópico das críticas, pois muitos avaliam que a maioria das contratações não vingou. Avaliam? Eu digo que não vingaram mesmo. Há quem acredite, inclusive, que a manutenção do dirigente poderá rachar o grupo que serviu de base política do presidente. A ausência de Salgado, Osório, vice-geral, e outros integrantes da cúpula na entrevista coletiva após a goleada sofrida pelo Botafogo também foi quesito de muitas críticas dos cruzmaltinos. Com um vínculo contratual até dezembro de 2022, Pássaro, nesta mesma entrevista, admitiu que houve erros no projeto, mas consegue enxergar alguns pontos positivos. Eu gostaria de saber quais. Aí você abre aspas para o Pássaro. Houve muitos erros, assim como acertos também. Isto é uma coisa clara e que, naturalmente, quando se analisa a montagem do elenco, tem que falar nomes. Mas aqui eu não vou expor absolutamente ninguém. O trabalho que eu fiz aqui esse ano é o mesmo de um ano atrás, quando o São Paulo, onde eu estava, liderava o campeonato com 10 pontos à frente e estava na semifinal da Copa do Brasil. É o mesmo trabalho que liderou o Brasileiro em 2018. Esse trabalho é o que eu sei fazer, é o que me trouxe até aqui, declarou o Pássaro após a goleada sofrida para o Botafogo, completando. Caso eu entenda daqui até o dia 31 de dezembro que essa minha forma de trabalhar é uma parte do problema do Vasco e não da solução, o problema está solucionado. Eu sei errar e aprender. Hoje, com esse fracasso do Vasco de não conseguir subir para a primeira divisão, eu sou um profissional muito melhor do que era um ano atrás. Tenha a tranquilidade e a certeza de que a gente vai andar para frente. É muita prepotência desse cidadão soltar uma dessa, né? Aqui você lê e você entende que ele diz que, caso seja a solução, já está solucionado porque ele provavelmente sairia do clube, né? E ainda consegue aqui dizer que o trabalho que ele fez é o mesmo que levou o São Paulo à liderança do campeonato. Se fosse Alexandre Pássaro, o Vasco estaria já campeão da Série B. Ou será que a gente é tão burro assim para não entender? Aí continua. Apesar dos questionamentos e de estar sofrendo uma forte pressão,
Jorge Salgado ainda não tem uma definição sobre o futuro do departamento de futebol. Enquanto isso, Pássaro já começa a planejar a próxima temporada, a começar com conversas sobre a continuidade ou não do atacante germancano, que terá seu atual contrato encerrado ao fim do ano. Segundo o próprio Pássaro, no início do ano, né, ele tinha dito que estava na condicional o Vasco subir para a Série A permanência de Germancano. Agora, vamos ver qual vai ser a desculpa. O empresário do Germancano chegou ao Brasil no dia 5, na sexta-feira, e fica, se eu não me engano, até o dia 16. Eu já estava combinado de me encontrar com ele para falar do ano que vem, e assim farei, porque acho que é uma coisa importante para o Vasco. Levarei esse assunto ao presidente. Gostaria eu de sempre trabalhar com jogadores como Germancano, declarou Pássaro. Segunda colocada na eleição presidencial, a chapa Sempre Vasco, encabeçada por Júlio Brandt, tem atualmente 10% do Conselho Deliberativo. Só um adendo. Essa segunda colocada na eleição presidencial foi naquela enquete fake, não na eleição que realmente deveria ter valido. No decorrer do pleito, Mais Vasco e Sempre Vasco tiveram um bom diálogo e chegaram a ser aliadas em algumas questões judiciais. Vale lembrar que a eleição foi parar até mesmo no Supremo Tribunal Federal, o STF. Na última sexta-feira, o grupo político pediu em nota oficial a renúncia de Jorge Salgado e a demissão de Pássaro. Abre aspas. O vascaíno foi vítima de um estelionato eleitoral em que as promessas não foram cumpridas por falta de projeto e liderança. Jorge Salgado e Alexandre Pássaro são responsáveis por imensos prejuízos ao clube, que vão desde a imagem até financeiros. Todos graves, fecha aspas, diz o trecho do documento. Realmente é muita cara de pau desses agentes políticos, tanto os da Sempre Vasco como da Mais Vasco, querendo fazer esse teatrinho para a gente de que agora um lado é responsável e o outro não. Vocês são farinha do mesmo saco, porque foram vocês que deram golpe na eleição. E com relação a não ter nenhum dirigente na entrevista coletiva em que o Pássaro, né, teve que acabar concedendo, está aqui o motivo. O doutor Alexandre Carvas esteve em São Januário no domingo e gravou esse trecho aqui lá na tribuna social do Vasco. Dá só uma olhada aí para você ver como é que estava cheio desses agentes políticos. Aí, galera, só para vocês terem uma ideia, como essa mentira das mantidas é covarde, que não tem coragem de aparecer a porra do jogo. A gente perdendo de 3-0 e esses putos não aparecem na porra da tribuna de honra lá. Vazia. Não tem um desgraçado da diretoria aparente aí na tribuna de honra. Cambado de canalha. Tudo covarde, filha da puta! Entendeu? Uma corno! Uma cambada de canalha, rapaz! Uma cambada de canalha! Abandonando a porra do clube aí, ó! 3-0! A gente permaneceu na Série B por causa dessa diretoria de safado! E ontem, aqueles grupos políticos que são oposição à atual gestão, realmente que são oposição a essa atual gestão, formada pela Sempre Vasco e pela Mais Vasco, emitiram uma nota oficial em relação a uma possível Assembleia Geral. A nota diz o seguinte: rumo à Assembleia Geral. No dia em que se completou um ano do covarde golpe perpetrado contra a democracia vascaína, rasgando-se o estatuto e ignorando a vontade expressa das urnas que consagrou a vitória de Levenciano como presidente, o Vasco tem uma página vergonhosa escrita para sempre em sua história: a permanência na Série B. Derrotas aconteceram, mas o que o Vasco está vivendo é muito além disso. Somos submetidos a um premeditado processo de destruição do gigante da colina nos terrenos esportivo, patrimonial, financeiro, moral e institucional. O objetivo é claro: humilhar, rebaixar e degradar o Vasco para vendê-lo como uma banana na feira. O presidente ilegítimo Jorge Salgado
fez contar com a anuência de um conselho deliberativo omisso, despreparado e covarde, que o Vasco lhe deve nada menos que 25 milhões de reais, dívida que antes jamais havia sido registrada em qualquer balanço financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Diante destes artifícios, fica bem claro o objetivo maior que ultrapassa os sucessivos vexames de campo: saquear o Vasco, vender o futebol do clube por um preço acessível, com muita gente ganhando gordas comissões e com o próprio presidente ilegítimo transformando a dívida em ações da nova empresa, que terá um papel totalmente secundário na vida esportiva brasileira, papel que nossos inimigos sempre sonharam para o Vasco e que, por isso mesmo, é festejado por parte da mídia comprometida com esse processo nefasto. Enquanto eles tramam em como apunhalar o almirante pelas costas, a torcida sofre e é humilhada. Não podemos assistir calado a tanta covardia e falta de escrúpulos. Torcedores e sócios independentes, grupos políticos, personalidades vascaínas, beneméritos e grandes beneméritos, honremos a história de luta dos nossos pioneiros. É chegada a hora de resgatar o Vasco. Convocamos a todos os vascaínos que estão indignados, revoltados e envergonhados com toda a salada de incompetência, desfaçatez, mentiras e fracassos protagonizada pela diretoria administrativa, com a anuência do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, a uma grande campanha de associação em massa e de mobilização rumo à Assembleia Geral Extraordinária para destituir aqueles que covardemente consomem o Vasco e convocar novas eleições. Os inimigos são poderosos e têm influência na mídia e em setores do judiciário, mas não serão capazes de derrotar 20 milhões de torcedores. Sem disputa de protagonismos, sem vaidades menores, todos unidos em torno da mobilização da AGE para retirar de São Januário os falsos vascaínos e salvar o maior orgulho do esporte nacional. Faça parte desta corrente. Assembleia Geral Extraordinária já. O curioso é que nessa nota aqui, os 5 grupos políticos, apenas 4 assinaram: o Fusarca, o Vasco Imortal, o Identidade Vasco e o Movimento Time da Virada. Até o momento eu não sei por que o grupo Casaca, que também estava liderando esse movimento, não tem a sua assinatura aqui neste documento. Mas esperamos que em breve isso aconteça também. O engraçado nisso tudo é que, coincidentemente, a partir do momento que a gente começou, tanto os grupos políticos como nós, youtubers, nos canais, começamos a pedir para que o torcedor se torne sócio estatutário, o site do Vasco resolveu dar problema, né? Você consegue se associar como sócio torcedor, como sócio de qualquer outra categoria, menos como sócio geral estatutário ou a outra categoria de sócio que te dá direito a voto. Não sei se até agora ainda continua o problema ou se eles já resolveram. Eu sei que até ontem o problema estava permanecendo lá no site e muitas reclamações de pessoas que não conseguiam se associar para poder fazer parte desse movimento e fazer história, porque o Vasco precisa da gente. Se você realmente tem condições de se tornar sócio estatutário, esse é o momento. Vire sócio e salve o Vasco disso tudo que a gente está sofrendo. Bem, minha gente, se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Assim você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no_radar_vascaíno e Twitter, @radar_vascaíno.
No momento, era tudo que a gente tinha para falar e a gente se vê daqui a pouquinho. Um forte abraço para você. Valeu!